Olá pessoal, nessa aula vou falar sobre o que é a orientação a objetos, classes e objetos. A orientação a objetos é um paradigma de análise, projeto e programação de sistemas baseado na interação de peças chamadas de objetos, que são abstrações de elementos presentes no mundo real, visando a produtividade e facilitando a análise e desenvolvimento do projeto. Uma das grandes vantagens da programação orientada a objetos é a reutilização do código, tendo em vista que um objeto pode se repetir dentro de nossa aplicação e também em outras aplicações, como por exemplo calendários, relógios e personagens de jogos. Com a orientação a objetos, basta modelá-los uma vez e reutilizá-los quando necessário. A programação orientada a objetos consiste em fragmentar a aplicação principal em núcleos independentes, modularizando o sistema em estruturas menores e fazendo com que ele trabalhe como uma linha de montagem dividida em vários setores, onde cada setor é independente do outro, facilitando tanto o entendimento do processo quanto a manutenção do código. Mas afinal, o que são objetos? Em programação, um objeto é a abstração de algo do mundo real, como por exemplo, um carro em um jogo de corrida é a abstração de um carro da realidade. Os objetos funcionam como variáveis compostas, agrupando métodos e variáveis, sendo completos e sendo independentes do ambiente em que estão sendo utilizados. Desta maneira, podemos abstrair um carro com as seguintes características: tamanho, marca, consumo de combustível e cor. Essas características são denominadas de atributos, que definem o estado do nosso objeto. Dependendo da nossa necessidade, podemos adicionar outros atributos, como por exemplo adicionar a potência do motor, ou remover algum destes, como o consumo de combustível. Esse processo de abstrair um elemento do mundo real em um objeto é chamado de modelagem e, como falei, pode variar de acordo com a necessidade. Além do objeto agrupar variáveis, ele também possui métodos, que são as ações que o nosso objeto pode realizar. No caso de um carro, ele pode acelerar, frear, ligar. Esses métodos denominam o comportamento do nosso objeto, o que ele pode fazer. E uma coisa importante é que cada objeto, por mais que sejam iguais com os mesmos atributos e métodos, eles são diferentes. Como no caso de dois irmãos gêmeos idênticos, eles têm as mesmas características, no entanto são duas pessoas diferentes. Isso define a identidade do nosso objeto. Como falei antes, os objetos se comportam como variáveis, e como toda variável, ele tem um tipo. No entanto, para criar uma variável do tipo carro, precisamos primeiro criá-lo. Por exemplo, eu não poderia criar uma variável do tipo string se o tipo string não existisse. Para criar um tipo, no nosso caso carro, precisamos criar uma classe. A classe é a forma do nosso objeto, como um manual de montagem. Um ponto importante é que, da mesma maneira que eu posso ter várias variáveis do tipo string, eu também posso ter vários objetos do tipo carro, sendo cada um deles um objeto diferente. E outra coisa, ao criar a classe, nós não criamos o objeto, criamos apenas seu manual de instruções. A partir da classe é que criaremos os nossos objetos. Por essa aula é só. Na próxima aula, falarei como criar e utilizar classes e objetos. Até a próxima!